Acho que todos sabemos o que significa pecar, não? O parte de pecador, por exemplo, aqui neste quadro. Vem pecador aí? Ok, então é fácil saber o que é ser pecador, não todos somos pecadores. Lembra Pedro, que vai ser o primeiro papa, o primeiro que diz a Jesus é: afasta-te de mim que sou pecador. Nós temos forte experiência disto, de fazer besteira, mas talvez não temos suficiente experiência de sermos redimidos. O que significa redenção? Vejam que neste período histórico, concupiscência, pureza, graça, redenção. Estamos oscilando constantemente. Pecamos, nos confessamos, voltamos a levar em sério a redenção. O que significa redenção? Jesus diz em Mateus 11, ou Mateus 10, 45, diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Resgate. De que nos resgata Jesus? Quem sabe? E quem trouxe o pecado no mundo? O diabo. É como se nós estivéssemos nas mãos, como se o diabo nos tivesse sequestrado. Ok? Então vou explicar, porque é importante entender isto. Espero que possam ver. Então, Deus nos criou para chegarmos à comunhão total com Ele. Lembrem que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma comunhão de amor. O nosso Deus é comunhão de amor. Então Ele nos criou para nós voltarmos a Ele e entrar na comunhão. Só que nós criamos um obstáculo, e esse é o pecado. Antes da redenção, antes da encarnação, antes que o Filho se fizesse homem por meio de Maria, nós não podíamos fazer este movimento circular. O homem sem a redenção não podia chegar ao céu. Então Jesus, quando se fez homem e nos redimiu morrendo na cruz, Ele destrói o pecado e tira o obstáculo para que nós possamos fazer este retorno. Só que acontece? Nós já não deveríamos pecar, não tem razão para pecar, porque a graça nos dá a força para superar o pecado. Nós mesmos colocamos obstáculos, nós mesmos, com cada pecado, nós mesmos colocamos um obstáculo. Dizia São Leão Magno: reconhece, cristão, a tua dignidade, e feito consorte da divina natureza, porque o batismo te faz consorte, partícipe da natureza divina. Você tem a força de Deus para superar o pecado. Diz: reconhece, cristão, a tua dignidade, e feito consorte, partícipe da natureza divina, não voltes a maldade de antes, com uma vida degenerada, diz. É dizer, estávamos aqui e não podíamos subir sozinhos. Chegou Jesus
e nos elevou. Se nós voltamos aqui, é culpa nossa. É isso o pecado. Viver como se Jesus não tivesse nos redimido. E que significa resgatar? Significa te dar algo, porque não é que se deve ver em termos econômicos, não é pagar dinheiro. Mas a mentalidade do tempo tinha esse aspecto também. Ok? Mas veja como São Paulo diz: tu fostes comprado a um preço muito alto. Qual é o preço? O sangue de Cristo. O derramamento do sangue de Cristo nos tirou do mundo do pecado. E o pior é que nós podemos voltar, mas já é culpa nossa, não porque Deus não está nos ajudando. Tem um mito de Platão que se chama o mito da caverna, em que todos os seres humanos que estavam aí nessa caverna pensavam que o mundo era caverna, e viam sombras projetadas por alguém atrás que colocavam uns bonecos entre a parede e o fogo, e os homens estavam diante dos bonecos, não viam os bonecos. Então só pensavam que a realidade eram as sombras que viam. Um dia, uma das correntes de um deles ficou bem relaxada a corrente, e ele foi capaz de olhar para trás e entendeu que isso que ele pensava que era a realidade não era. Então se liberta da corrente e sai da caverna, e não só viu fogo, quando sai da caverna vê o sol, que é Deus, por exemplo. Então ele, tendo a experiência de uma realidade muito maior, o que quer fazer? Voltar à caverna e dizer a todos eles a realidade. Mas eles não acreditam nele, porque eles acham que a realidade é a que sempre têm conhecido. Às vezes temos pessoas que têm pecado muito e acham que não podem sair do pecado. E toca a nós viver como seguidores de Jesus, como pessoas redimidas, para poder convencer eles que se pode sair do pecado. Às vezes temos que nos convencer. O batismo nos colocou dentro de Jesus, mas às vezes saímos, mas podemos voltar, entende? Antes da redenção não se podia entrar em Jesus. Nós às vezes com o pecado saímos, mas com a graça podemos voltar, com a confissão, com os sacramentos. Então é isso que nos permite. Então, para compendiar todos os estados, temos aqui, vejam que se tem que viver a solidão, unidade e nudez em cada período. Se tem um tipo de comunhão em cada período também. E também se poderia colocar maternidade e paternidade. Então, não existiu maternidade e paternidade neste período, porque eles foram pais já no período do pecado. Então, se trata destas duas realidades: matrimônio cristão e celibato. Então, esta comunhão era a comunhão de pessoas na inocência. Eles se respeitavam e interpretavam do jeito adequado. Só que era a comunhão básica de duas pessoas. Então, temos uma série de tipos de comunhão. Esta é a comunhão plena, em sentido pleno. Comunhão plena. Esta é a comunhão básica, sem a qual não se pode ter comunhão. Então, a comunhão básica é o matrimônio.
que quando se tem filho, se leva a outro nível, a comunhão que é família, que leva a comunhão que é igreja, que leva a comunhão que é sociedade, etc. Amizade, não? Aqui entra tudo, qualquer tipo de comunhão. E se quer chegar à comunhão total de todos os seres com Deus, não se pode chegar sem o básico, mas o básico não é a plenitude, entendem? Então, esta comunhão era legal porque era como devia ser, mas era só a comunhão básica de duas pessoas, nem tinham tido filhos ainda. Depois chegou o pecado, e essa comunhão é uma comunhão inestável, porque está oscilando entre concupiscência e amor. Isto sabem os casais, às vezes se amam com um amor puro, total, verdadeiro, afetuoso, que enriquece o outro, e às vezes se deixa levar só pela concupiscência, só procurando prazer. Então, se oscila, neste é muito difícil refletir aqui isto. Se o cristão fosse só pecador, não poderia tentar de trazer isto para cá, entende? Mas como é redimido, pode trazer um pouco disto para cá. É o grande esforço do matrimônio cristão, de não viver o matrimônio conforme o mundo, mas conforme o plano divino. Então, o esforço do matrimônio atual é de trazer, de tentar de refletir o estado originário, a comunhão na inocência, não na concupiscência. E para isso requer de continência e pureza. O célibe, ao contrário, porque como não casa, não vai trazer o originário para cá, entende? Porque não está casado, não se casa. Então, o célibe, o que tenta de fazer é antecipar, ser profeta do mundo, do estado glorificado, da ressurreição, que é uma comunhão definitiva e total de todos com a comunhão trinitária. Então, o amor, lembre que, Cristo, que é parte desta comunhão, Cristo amou a igreja, que pode chegar a ser mais do que a sociedade humana, deveria chegar a serlo. Então, Cristo se uniu à igreja como homem se une à sua mulher, entende? É isso que vamos ver na próxima. Então, o celibatário católico quer imitar isto, quer amar toda a igreja, todos. Cristo não casou. Então, o celibatário quer imitar ele, amando todos, sem ter esta comunhão de matrimônio. Ok? E tenta de antecipar a comunhão definitiva, só que não pode realizá-lo sozinho, só está indicando onde está. É como o cara que saiu da caverna e volta e diz, lá fora tem outra realidade, mas não vimos essa realidade, e mata nele. A mesma coisa fez Jesus, quis falar às autoridades religiosas do seu tempo sobre outra realidade, eles não queriam escutar e mataram ele. Então, desculpe, o celibatário tenta de trazer esta realidade aqui na história, e o matrimônio cristão tenta de refletir o estado originário. E juntos neste esforço, procuram de fato caminhar para o céu, que vai ser comunhão total. Aqui
se vive a solidão, unidade e nudez. Aqui sem vergonha, aqui com vergonha. Aqui de modo harmônico, aqui de modo difícil. Aqui com consciência total que não é outra coisa, aqui com dúvida. Aqui vive a solidão só no sentido que sabe que não é Deus. Não é Deus, está unido a Deus, mas não é Deus. Unidade com todos, não só com uma pessoa. Unidade com todos. E de novo, não necessitamos de folhas de figueira para tampar, senão que todos vamos estar tranquilos. Entendendo a corporeidade como totalidade, não como parcialidade. Então, aqui se tem paternidade e maternidade fisiológica e humana. Uma mãe não deveria ser uma mãe, mas existem, infelizmente. Eu conheci uma vez, dei uma palestra a jovens adolescentes sobre Maria, e eu falava Maria, nossa mãe, e um dos meninos fazia assim, como dizendo, que isso de mãe? Maria é mãe? Fazia assim. Eu depois perguntei o que acontece com esse. E me disseram, sua mãe batia nele porque era viciada. Desde bebê batia nele. Imagine o que significa um pai e uma mãe bater o bebê. Então, ele não teve experiência de amor materno. Imagine um traumatizado, um ser que não tem experiência do amor de sua mãe. Isso pode acontecer aqui pelo pecado, a desordem que se cria pelo pecado concupiscência. Então aqui se é pai e mãe, mas se pode errar nessa missão, nessa experiência. Se não se procura a graça, se vive mal. Não se educa na fé, não se educa na humanidade, se deixa fazer o que quiserem os filhos. Aqui o célibe, que também está na história, tem que viver uma maternidade, uma paternidade espiritual. Dar à luz pessoas na fé, pessoas como Jesus. Imagine a minha alegria quando eu batizo. A primeira vez que eu batizei foi em umas missões, num lugar de roça aí no México, com as pessoas muito pobres e tal. E eu estava super feliz, eu estava fazendo piada e tal, não? Chorava o bebê e eu dizia, foi um parto difícil. Não? Água era bem fria, claro, o bebê chorava imediatamente. Eu joguei água fria em todos eles, não estavam assim, era a vigília pascal, não? Mas imagine, eu me sinto realizado quando alguém me diz, Padre, graças a você eu amo mais Jesus. Para mim isso é o máximo. E eu sempre estou à disposição para confessar, para ajudar com um conselho, porque isso é como eu me realizo na minha paternidade, que não pode ser fisiológica, tem que ser necessariamente espiritual. Bem, alguma pergunta sobre isto, porque já fechamos tudo isto compendiado com este quadro. Alguma pergunta, dúvida? Se não, passamos a segunda parte da teologia do corpo, que é o matrimônio. Então, o matrimônio cristão, baseado no texto de Efésios 5, tem dois aspectos: o aspecto de aliança e graça, e o aspecto de sinal, ok? Um matrimônio não pode se sustentar no amor sem a graça de Deus, é óbvio. Sem a graça você sempre vai viver na concupiscência. E lembrem que a concupiscência cria suspeita no casal. Quando se faz um mal no casal, tudo vira mal. Se julga o outro, se tem suspeita do outro. Com quem você falou? Por que você estava falando com essa mulher lá?
porque se duvida sobre o amor do outro, entendem? Então, já está só que vai ter que ir ao arquivo, porque eu não coloquei palestras, isso, e a segunda parte. Pode ser o show, mais fácil o show. Tá bom. Eu coloquei isso. Então, não, então vejam como sacramento, que é aliança e graça por uma parte, que depende muito da imagem de Cristo e a igreja, e assim é o matrimônio cristão. Como Cristo ama a igreja, o homem deve amar sua mulher. E depois todo o tema da linguagem do corpo, que é essencial. O matrimônio como sacramento, segundo a carta de Paulo aos Efésios. Lembrem, na carta de Paulo aos Efésios diz o seguinte: vós mulheres sujeitai-vos. Lembrem que é uma linguagem antiga, então tem outros valores, etc. Não sintam aí a mulher já, como que sujeitar-me ao homem esse desgraçado? Desculpem, esse. Não? Então, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos, não por eles, como ao Senhor, por Jesus, não por ele, entendeu? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em todo sujeitas a seus maridos. Sujeita não significa escravidão e submeter-se, significa procurar a harmonia. Vós maridos, amai vossas mulheres, que já achavam, mulher tem que se sujeitar a mim. Só se você ama, porque já não será escravidão. Será algo que faz naturalmente. Mas veja, em verdade, isto é mais importante do que isto, porque isto não pode se dar sem isso. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Entregar-se por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É dizer, o marido deve ajudar a mulher a ser melhor, a não criar problemas para ela. Os maridos, namorados estão dizendo, cala a boca, padre, cala a boca, que esta já está me dando cotoveladas. Escutou. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, veja como também este texto volta a Gênesis, o plano divino sobre o amor humano. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne, unidade de novo. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. O que significa isto? Reciprocidade no amor. Reciprocidade. Eu te amo, você me ama, eu te amo. Amando-te, te elevo. E você me ama e me eleva. Eu dou amor, tu me dás amor. Uma reflexão ético-teológica. É no dar-se de Cristo que a igreja, o dar-se Cristo à igreja, que se vê a forma esponsal da relação Cristo-igreja. Um amor redentor
é amor conjugal. Vocês não entendem que Deus escolheu o amor conjugal como símbolo para explicar o que Ele faz com a igreja. Isso significa necessariamente que Ele valoriza o matrimônio e o eleva. Então, nós, se Deus valoriza o matrimônio, nós, é óbvio que temos que valorizar o matrimônio e tentar de amar um ao outro como Cristo ama a igreja. A analogia entre o amor conjugal entre Cristo e a igreja e o amor conjugal entre homem e mulher na Escritura é considerada numa direção dupla. Por uma parte, o amor conjugal humano serve para conhecer o amor entre Cristo e a igreja. Por outro, o amor entre Cristo e a igreja é a fonte da existência do amor conjugal. Na Croácia, nos matrimônios católicos, o primeiro presente que se tem que fazer, não se pode dar nenhum presente sem antes dar o primeiro presente ao casal, que é um crucifixo. Um crucifixo. Você sabia? Então, por que um crucifixo? Porque o matrimônio é cruz também. Tem que suportar um ao outro. Quem não diz alguma vez de seu marido ou de sua mulher: é insuportável, está insuportável hoje? Lembrem o que dizia minha mãe: não aguento mais teu pai. Eu uma vez estava num avião, ou não sei onde estava viajando, e um senhor começou a criticar e queixar-se de sua mulher. Minha mulher é tal, minha mulher é tal, minha mulher faz isto errado. E eu já estava farto, cala a boca, me deixa em paz, que me importa, nem conheço ela. Por dentro, não? Mas eu, sendo neo-iorquino de Nova York, falei: então, peça divórcio, cara. E o cara ficou escandalizado, não? Um padre falando de divórcio. Estava brincando, não? E ele me respondeu: padre, eu não posso viver sem ela. E eu: quem te entende, cara? É que só estava se desabafando, mas sabia no fundo que não podia viver sem ela. A mesma coisa a minha mãe: não aguento teu pai, mas quando ele não estava em casa, não posso dormir porque não está teu pai. Exato. Tem um filme clássico que se chama O Violinista do Telhado, que é uma família russa, mas que são judeus, não? Então, o senhor, já no 50 aniversário deles, pergunta a ela: você me ama? Não, que pergunta é essa? Não, ela olha para ele como: que pergunta é essa, mano? Depois de 50 anos estão ainda juntos, e ele pergunta: você me ama? E ela diz: não te lavei as cuecas e as meias durante 50 anos? Não é fácil fazer isso, entendem? É isso, exato. Você tocou um elemento super essencial. Não tem amor sem sacrifício. E se você não é capaz de se sacrificar no matrimônio, você não ama de verdade. Exatamente isso. O amor não é autêntico até que você ama quando é difícil amar. Quando eu me ordenei em Roma, levei meus pais a visitar as diversas basílicas de Roma. Entramos na Basílica de São João de Latrão, que numa capela eucarística tem o brasão de um bispo. E dizia em latim: in arduis fidelis. Se é fiel na dificuldade. É fácil dizer eu te amo quando não acontece nada. Lembrem nesse caso que falei da menina que teve uma doença terminal e o cara deixou ela depois de um pouco. Por quê? Porque não era capaz de se sacrificar por ela. Se manifesta o amor quando passa pelo fogo.
Então, lembre que se tem que purificar. O ouro, quem não gosta de ouro aqui? Então, o ouro não vem em forma pura. O ouro é um mineral que sempre está misturado com terra, areia, outros minerais. Você necessariamente tem que colocar num forno para que possa derreter e deixar cair as impurezas, para que fique brilhante e puro. Pensem no seu pão favorito ou bolo favorito. Vocês comeriam quando é só massa, sem passar pelo forno? A primeira vez pode ser gostoso, mas tente de comer todo um bolo que só é massa. Nem as crianças conseguem. Falo por experiência, que tentei de fazer de criança e fiquei doente. Então, para que a massa seja o que deve ser, tem que passar pelo fogo. O matrimônio, muitas vezes, para chegar ao que deve ser, tem que passar pelo sofrimento, pela dificuldade. É na prova que se manifesta quem é quem. Em que sentido o amor conjugal de Cristo com a igreja é quem faz ser o amor conjugal entre o homem e a mulher? Porque existe esta relação de causalidade. De que tipo de causalidade se trata? A verdade protológica, quando se diz protológica, proto significa primeiro, significa a criação. A verdade da criação já está inscrita na verdade cristológica. Na essência mesma do ato que faz do homem e da mulher uma só carne, está presente como num fragmento, o mistério mesmo da salvação, da eleição e predestinação escondidos pelos séculos em Deus, realizado sobre a cruz. Então, quando Cristo toma um corpo e o corpo tendo significado esponsal, o matrimônio é como um microcosmos da história da salvação. A história da salvação vai desde a criação, pela redenção, a glorificação, igual que os estados na teologia do corpo. Na teologia do corpo falamos de a criação antes do pecado, o período antes do pecado, depois o período histórico, que se tem pecado e redenção, e o período da glória da ressurreição. Então, o matrimônio é como um microcosmos do amor de Deus que se dá à igreja. Então, marido e mulher se dão um ao outro para a salvação do outro. Se a unidade constituída da relação sexual deve assumir a forma de uma comunhão indissolúvel, é porque essa unidade deve modelar-se sobre a relação entre Cristo e a igreja. Cristo se casa com a igreja e jamais vai deixar ela. Então, o matrimônio cristão católico que entende isso, vai se casar tentando de imitar esse amor entre Cristo e a igreja. Vê que não é tão fácil se casar. Se a gente não é livre, se a gente não é verdadeiramente católica, é dizer, tentar de viver a própria fé, necessariamente vai ter dificuldade no matrimônio. E dificuldade é ruim, porque sempre tem dificuldade no matrimônio, mas são dificuldades que, quando se superam, se faz mais puro a relação. A constituição originária, a criação da pessoa humana como homem e como mulher, já se orientava ao mistério esponsal de Cristo. Às vezes actuamos como se Cristo nos imita a nós, e eu, ao contrário, nós temos que imitar. Quando Deus criou o ser humano, já estava pensando no ser humano que ia ser Cristo. Cristo é o modelo do ser humano, não ao contrário. E do mesmo jeito, o amor humano tem como modelo o amor que Jesus tem pela igreja.
O homem verdadeiro, Cristo é o homem verdadeiro, o Adão verdadeiro. E a igreja é a verdadeira Eva, por assim dizer, cujo membro principal é Maria. O sentido teológico do fato que o estado conjugal justifica a atividade sexual, somente o estado conjugal fundado sobre o matrimônio sacramento realiza a inteira bondade da atividade sexual. É dizer, a atividade sexual só tem sentido no matrimônio como aliança de pessoas que seguem um pacto e são fiéis àquilo. Senão não tem sentido a atividade sexual. Pois só na participação do homem e da mulher no mistério esponsal de Cristo e da igreja, a sua sexualidade realiza a sua verdade originária e íntima e a sua finalidade. A pessoa humana também, no seu ser masculino ou feminino, foi criada em Cristo. Não tem ser humano que não tenha sido criado com Deus Criador olhando para Cristo como modelo. A dimensão da graça que justifica a atividade sexual. Veja, na graça que justifica a atividade sexual. Sem a graça redentora de Cristo, o homem e a mulher não podem ser uma só carne, nem querer de verdade o dom da vida. Vejam, estas são as duas finalidades do ato conjugal. Vocês sabem, não? Que o ato conjugal tem duas finalidades que são inseparáveis. A finalidade unitiva, os dois serão uma só carne, e a finalidade procriativa. Por isso, quando se trata do método natural, não se pode usar o método natural como anticoncepcional, porque é pecado. Se tem que usar o método para respeitar o ciclo natural do casal, da mulher principalmente, que tem períodos férteis e período infértil. Não é vamos usar o período infértil para não ter filhos. E vamos amar-nos neste período em qual você não é fértil. Só isso. Mas se Deus por alguma razão me fez pensar mal o meu calendário e é o dia mais fértil, louvado seja Jesus. Eu lembro uma menina que se casou bastante novinha e já praticava no método Billings, já era especialista. Só que tocou um desses dias que o marido viajou durante 20 dias, quando voltou a coisa estava quente demais. E tiveram relação e ela pensava que ia ficar grávida. E quando pensou que poderia ter ficado grávida, passou pela sua mente a possibilidade de abortar. Passou só pela sua mente. Mas era muito delicada de consciência. Se confessou comigo, chorou. Só porque tinha passado pela sua mente a possibilidade do aborto, mas ela sabia que isso contradizia totalmente todo o seu esforço por entender e usar o método natural. O sacramento do matrimônio cura o homem e a mulher desta incapacidade. Às vezes se entende mal este conceito de remedium concupiscentiae, não? É como se o matrimônio, como não posso, desculpem o termo, transar com qualquer mulher, ao menos vou transar com uma só. Isso não é o que significa remedium concupiscentiae, porque estaria dentro do matrimônio a concupiscência. É ridículo interpretar esta expressão assim, mas alguns pensam que é isso. É neste sentido que pode-se dizer e se deve dizer que o matrimônio é remedium concupiscentiae. É mesmo na linguagem física do seu amor conjugal que o casal realiza o seu inserimento no mistério esponsal de Cristo e da igreja. A concupiscência é o que impede isso. Então, quando no matrimônio se procuram amar de verdade, vão superando a concupiscência.
E assim vamos sendo mais como Deus, mais como a igreja que deve ser sem mácula, irrepreensível. Conclusão de tudo isso: a sexualidade leva em si a exigência da conjugalidade. Isso não se entende hoje. A sexualidade leva em si, na sua própria natureza, a exigência da conjugalidade. Não devo ter relação sexual com quem não é meu cônjuge, porque é um ato sem sentido, é um ato sem finalidade, é um ato que não vai a nenhuma parte, é um ato de mentira, porque o corpo é linguagem. Ato sexual diz, lembrem isto, a frase simples e principal que fala o corpo no ato sexual é: eu sou totalmente para ti, tu és totalmente para mim, para sempre. Isso não se pode dar fora do contexto de um acordo formal de serem mulher e marido. Você pode dizer, típico, que acontece, o pior é o noivado. Padre, somos namorados durante 6 anos. Já estamos no noivado, já estamos decididos a nos casarmos. E já não aguentamos. Já não aguentamos. Não te justifica. Porque você de fato ainda não é formalmente casado. Você poderia chegar. Quem me diz que não existe noivado a ponto de namorar, de casar e se separam? Você não pode assegurar só porque são noivos que vão estar casados. Portanto, não é justificado ter a relação sexual sendo noivos. Não é fácil. Não estou dizendo que não vai acontecer. Lembre, o pecado às vezes é inevitável, mas tem uma grande diferença que está na primeira carta de São João. Nós encontramos 2 expressões que parecem contraditórias na carta de São João. Quem diz que não peca é mentiroso. Está dizendo que é normal pecar, é impossível viver sem algo de pecado. Mas depois diz: quem peca não é de Deus. Primeiro está dizendo quem diz que não peca é mentiroso, e agora diz quem peca não é de Deus. Não pode estar falando da mesma coisa. Então, na primeira está falando quem peca por fraqueza, quem cai porque não se distraiu um momento, mas não é o que quer. Quando diz quem peca não é de Deus, é o cara que peca querendo pecar, querendo o mal. A pessoa que diz, eu conheço um casal, foi de uma associação de aliança, não sei o nome exato, porque tem tantos que já é difícil de lembrar qual é o nome de qual. Então, está com um menino que não é muito católico, então ele diz, eu não posso estar com você num namoro se não temos relação sexual. E ela diz, não, mas eu não quero isso, eu quero esperar até o matrimônio. E estão lutando aí, e é mais fácil que ela caia nesse pecado que ele mudar de parecer. Então, mais provável, se ela continua, eu já falei, se você não quer cair, não pode namorar com ele. Mas não é tão fácil superar o momento de atração. A atração é muito forte. Ela gosta dele, mas eu estou vendo além desse gosto. Então eu falei, se você não quer cair, não namore com este, porque a pressão dele vai ser demais, e você tem concupiscência. Não porque você quer ser santa, quer dizer que não tem que lidar com a concupiscência. É engraçado, não dizem que a mulher acha que ela vai mudar o marido, e o marido acha que a mulher nunca vai mudar. Entende? Por isso muitas vezes se escuta do homem, você já não é o que eu esperava.
Por quê? Porque ele esperava que ela nunca mudasse. E a mulher pensa, a mãe diz, como esse cara está louco, é viciado, é um criminoso. Não, mas eu vou converter ele. O meu amor vai transformar ele. Nada disso. Temos que ser realistas. Temos que ajudar, sem dúvida, a ter a esperança que podemos ajudar a transformar, a ajudar a ser sempre a mesma. Mas isso não está nas nossas mãos. Esta exigência é o sinal de um dom que a precede, o dom da nossa eterna eleição e predestinação em Cristo. O estado conjugal é a redenção da sexualidade. A sexualidade é uma força terrível. O que acontece quando você tem uma força de água como um tsunami? O que acontece na cidade com um tsunami? O que acontece com a água bem canalizada e controlada de uma represa? Energia elétrica, entende? Então, a sexualidade fora do conjugal faz desastre por todas as partes. É típico na roça, não? O cara que tem relação com todas da família. Saiu na notícia que um cara que era tipo dono de sítio, de fazenda, etc. A esposa ficou doente e tinha já uma filha que não era dele. Como ela estava doente, fez com a filha, teve filhos com a filha da esposa. Chegou a mãe da esposa, que era uma segunda esposa, não era a primeira. Chega a mãe da esposa dele, que não era muito velha, e também fez com a mãe da mulher. Então o cara tem como 50 filhos. Então teve a mulher, a filha da mulher e a mãe da mulher. Por quê? Porque sem um estado conjugal de compromisso, não se redime a sexualidade. Sim. Em Gálatas, eu não lembro se é em Gálatas, deve ser em Gálatas, o São Paulo ele fala isso. Ninguém vive para si mesmo, vivemos para o Senhor. Ninguém morre para si. Está inspirado hoje, é? Sim, claro, claro. Ninguém vive para si, todos vivemos para o Senhor. Então, passamos do aspecto de aliança e graça que redime a sexualidade a sinal, linguagem do corpo, que são as catequeses do 103 a 117. Então, eu só vou falar de conceitos chaves da teologia do corpo, porque já é impossível adentrar tanto quanto eu fiz na primeira parte, ok? Eu fiz mais tempo a primeira parte porque são coisas que normalmente não se pensam e não se escutam, ok? Já a segunda parte é uma linguagem mais comum, mais conhecida. Quem se casou pela igreja já sabe as palavras de consentimento que fizeram. Eu sou para ti, tomo você como minha mulher e vamos estar juntos nas dificuldades e nos momentos de alegria para todos os dias da minha vida. Quem de vocês tinha escutado da primeira parte como falamos aqui? Dificilmente, não. Isso é a novidade da teologia do corpo, de explicar a realidade sexual à luz de toda a história da salvação, criação antes do pecado, depois do pecado e pensando na glória futura. Então vamos só ver alguns conceitos que de fato tomei do livro de Christopher West, não só para refletir, e vou adicionar algumas coisas. É só por tempo, porque já sabia que não ia ter todo o tempo necessário para explicar tudo. Mas o conceito-chave é linguagem do corpo. O corpo necessariamente fala algo. Isso pode ser verdadeiro ou falso.
o ato sexual fora do matrimônio é falsidade, é uma linguagem falsa. O ato sexual também dentro do matrimônio cristão, não feito do jeito adequado, também é falsidade. Sinal sacramental do matrimônio. Cada sacramento tem um sinal físico que comunica a realidade espiritual da graça de Deus. Por exemplo, no batismo, o sinal é quê? No batismo? A imersão ou aspersão ou efusão. Normalmente agora é efusão, não? É colocar água na cabeça da criança. Porque o sinal vai realizar aquilo que significa. A água se usa para purificar. Então, quando se joga água na cabeça da criança, de fato, Deus está lavando a alma do pecado original. O sinal sacramental do matrimônio começa com a troca do consentimento e é consumado na relação sexual. O matrimônio não termina quando o padre dá a bênção depois do consentimento e os anéis e o beijinho. Tem que se dar a consumação no ato sexual, é dizer, na linguagem verdadeira do corpo. Vocês vão rir, mas eu tive o problema de um casal que a menina era muito católica e meio ingênua. E todas as amigas dizem, primeiro dia, não, para essas que eram virgens até o matrimônio, como doeu, insistindo que dói, não? Então esta menina é bem medrosa, não queria fazer o ato sexual com o esposo. Já passaram 6 ou 7 meses. Oficialmente, se o cara quisesse deixar, ela poderia, porque não consumaram no matrimônio. Eu tive que chamar outro padre, porque éramos 2 padres ajudando eles. Então eu explicava as coisas e outro padre procurou um casal que é especialista em método Billings e tudo, para ajudar ela, a motivar ela a ter a relação sexual. E o cara também era meio ingênuo também, um pouco bruto, não? Então piorava a situação. Mas se tem que entender que o matrimônio, como falei, os ministros são as mesmas pessoas que vão se casar. É como no sacerdócio, são 2 momentos também. A imposição das mãos, quando o bispo coloca as mãos na cabeça, isso só é uma parte. Eu ainda não fui padre só depois disso. Eu tinha que esperar a forma, que é as palavras que diz o bispo, que já diz que eu sou sacerdote. Para o matrimônio, ao contrário, primeiro são as palavras e depois vem a ação física, o gesto físico, que é o ato sexual. Então não se consuma o matrimônio até ter a primeira relação sexual dentro do matrimônio. É consumado na relação sexual e fica gravado nos próprios esposos ao longo de toda a sua vida de casados. Linguagem do corpo, que é o termo mais importante nesta sessão das catequeses. Refere-se à capacidade do corpo de falar ou proclamar o amor de Deus, falo ou deveria fazê-lo, mais profundamente na união numa só carne dos esposos. É através desta união que os esposos renovam as suas promessas de casamento com os seus corpos. É um ato sagrado, é quase um ato ritual. Quando um casal entende isso, que manifesta o amor de Deus no ato sexual, até se prepara para o ato sexual. Vocês poderiam considerar um exagero, mas eu conheço ao menos 2 casais que fizeram retiro antes do primeiro ato sexual, para se conscientizar da beleza, da sacralidade desse momento. Não é que dizer que tem que fazer retiro antes do primeiro ato. Eles sentiram consciência que era bom fazer isso,
para aproveitar esse primeiro momento do modo mais espiritual possível. Vocês pensem, vocês que são casais, quantas vezes vocês pensaram espiritualmente no acto sexual? É muito diverso. Quem pensa espiritualmente no acto supera a concupiscência facilmente. Você falava que nós somos sacerdotes também. Todo batizado participa no sacerdócio de Cristo. De algum modo, o ato sexual está lembrando ao mesmo casal que Cristo ama a igreja. E é através desta união que os esposos renovam as suas promessas de casamento com os seus corpos. Ágape, lembram que falei de 3 tipos de amor? Eros, filia e amor de amizade. E ágape designa o amor divino. O amor de Cristo é livre, total, fiel e fecundo. No casamento cristão, eros e ágape são chamados a encontrar-se e dar fruto. Se por um lado podemos falar a verdade com o corpo, por outro também podemos dizer mentiras. O ágape é o tipo de amor desinteressado que faz o bem sem esperar recompensa. Um minuto. O caráter profético do corpo. O corpo é profético porque foi criado para proclamar o amor de Deus. Contudo, devemos ter o cuidado de distinguir entre verdadeiros e falsos profetas. Se por um lado podemos falar a verdade com o corpo, por outro também podemos dizer mentiras. Então, está enfatizando esse fato. Tenho que me perguntar, eu quando realizo o ato sexual, estou falando a verdade ou estou falando mentiras? Estou me unindo aberto à vida ou estou procurando o meu prazer, fechando-me à vida? E já quase chegamos ao final. Só temos um break agora, 15 minutos, e já a última hora de palestra, e depois tempinho e missa. Bem, obrigado. O ato sexual fora dos dias férteis, dos dias inférteis, com o objetivo de evitar a gravidez, é um pecado? Não. Vamos ver isso no último tema, mas já vou adiantar pela pergunta. É dizer, o método Billings, por exemplo, é para ter filhos, não para não ter. Tem como concomitante o fato que, de fato, a mulher tem um período infértil. É óbvio que se você tem relação no período infértil, o mais provável é que não tenha filho. O que você não pode, você só respeita isso. Você não pode procurar isso para não ter filho. É dizer, não pode realizar o método natural com mentalidade anticoncepcional. Como se o método natural fosse um anticoncepcional. Tá, mas eu já tinha 4 filhos e não queríamos ter mais filhos. Só que temos que ter cuidado para valorizar algo de aprendimento, é dizer, para não ter filho, você em consciência, não quer dizer que a sua consciência procura o melhor. Em consciência tem que ter uma razão válida para não ter. Isso se chama paternidade responsável. É legítimo, mas o que importa é formar a própria consciência em relação com a beleza da vida, a necessidade de sacrifício e razões verdadeiras para aguentar nesse momento. É legítimo. O que não se pode ter é mentalidade anticoncepcional. Só não ter por não ter. Okay? Vou usar o período fértil porque neste momento em consciência, que pode estar errada a consciência, mas tenho que seguir a minha consciência. Em consciência sinto que não posso ter um filho
Então vou respeitar a lei de Deus na natureza da minha mulher e ter a relação no período infértil, que já é um sacrifício às vezes também. Obrigado. A consciência de nós que estamos aqui, creio que todos estão com a mesma consciência. É que não somos espectadores da história, somos expoentes dela. Bem, isso, cada um é o autor da sua história com Deus, não sozinho, para procurar o melhor na própria história. Então, uma pausinha para descansar um pouco ou para dar voltas a estas coisas. Obrigado.